Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou apresentar dois exemplos de cálculo de quantidade de calor durante as mudanças de fase: vaporização e condensação. Exemplo 1. Calcule a quantidade de calor necessário para transformar 500 gramas de água líquida a 54 graus Celsius em vapor de água a 170 graus Celsius. Dados, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius e o calor específico do vapor 0,48 calorias por grama vezes graus Celsius. O calor latente de vaporização é 540 calorias por gramas. Então, nós temos um esquema aqui. A água líquida seria 1, a primeira parte, a vaporização 2 e o vapor 3. Precisamos fornecer calor para que a temperatura da água passe primeiro de 54 graus até 100 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, eu tenho variação de calor. Se eu tenho variação de calor, nós estamos calculando o calor sensível. A massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Delta Q1, então. Com a massa 500 gramas, vezes o calor específico que é 1, vezes a variação de temperatura aqui, que vai ser de 54 até 100 graus Celsius, que é quando vai começar a vaporizar a água. Aqui a diferença 100 menos 54 deu 46, 46 vezes 500, 23.000 calorias são necessários para fazer que a água aumente a temperatura de 54 para 100 graus. Então, na segunda etapa, vamos calcular a quantidade de calor durante a mudança de fase, onde a temperatura permanece constante. Então, nesse caso aqui, nós fizemos massa vezes o calor latente de vaporização. A massa é 500 gramas, o calor latente é 540, então fazendo 500 vezes 540, a quantidade de calor total é 270.000 calorias. Essa é a quantidade de calor total para que ocorra a vaporização. Da terceira etapa aqui, quando eu já tenho o vapor, então a 100 graus, e eu quero que esse vapor atinja a temperatura de 170 graus. Então, de novo, eu vou ter variação de temperatura, e nesse caso aqui, então, eu vou usar a quantidade de calor fazendo massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. A massa, então, é 500, o calor específico do vapor é 0,48, e a variação aqui é de 100, a temperatura inicial, até 170, que é a temperatura final. Então, me dá uma variação de 70 graus, 500 vezes 0,48 deu 240, 240 vezes 70 dá 16.800 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária que devemos fornecer para aumentar a temperatura de 100 até 170. Bom, e a quantidade de calor total, então é só somar a quantidade de calor que eu calculei na primeira etapa, mais a segunda, mais a terceira, né? Então 23.000 mais 270.000, mais 16.800, dá 309.800 calorias, que seria a quantidade de calor total necessário para que ocorra um aumento da temperatura da água até 100 graus, onde começa a vaporização, e depois a temperatura do vapor aumente de 100 graus para 170 graus. Exemplo 2. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 270 gramas de vapor de água a 115 graus em água líquida a 15 graus Celsius. Então, aqui tem um esquema, tá, a passagem do vapor para água líquida, né? Então tem a mudança de fase, que aqui seria de vapor para água a condensação. Então, o vapor aqui 1, condensação 2 e água líquida o 3. Então, a primeira etapa aqui, que seria vapor, o 1, precisamos retirar calor, então, para reduzir a temperatura de 115 graus até 100, que é quando vai começar a condensação. Então, como tem variação de temperatura, assim como no exemplo 1, nós vamos utilizar a quantidade de calor sensível, que seria a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Então, a massa é 270, o calor específico do vapor é 0,48 e a variação aqui vai ser a temperatura inicial é 115 até 100, então 100 menos 115. Então aqui 270 vezes 0,48 deu 129,6 e 100 menos 115 deu menos 15. 129,6 vezes menos 15 dá menos 1.944 calorias. Tá? Um sinal negativo aqui, justamente que estamos retirando calor para conseguir reduzir a temperatura de 115 até 100 graus.
Bom, a segunda etapa, o vapor que está começando a condensar, né, ele está a 100 graus, nós vamos ter a mudança de fase, fazendo a massa vezes o calor latente de condensação. Tá? Então a quantidade de calor aqui vai ser a quantidade de calor latente. Então a massa é 270 vezes o calor latente de condensação, que é menos 540, porque eu estou retirando calor, né? Então 270 vezes menos 540 vai dar menos 145.800 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária que eu tenho que retirar para que ocorra a mudança de fase, ou seja, a condensação. Na terceira etapa, então, temos água líquida. Precisamos retirar calor para que a temperatura da água passe de 100 graus para 15 graus. Tá? Então tem que reduzir a temperatura, ou seja, eu tenho uma variação. Vou utilizar então a fórmula do calor sensível. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa é 270, o calor específico da água é 1. A variação aqui então vai ser a temperatura final menos a inicial, que seria 15 menos 100. A variação aqui então deu menos 85 vezes 270, me dá uma quantidade de calor de menos 22.950 calorias. É a quantidade de calor que eu preciso retirar para reduzir a temperatura de 100 graus até 15 graus. Tendo calculado então o valor de ΔQ1, ΔQ2 e ΔQ3, eu vou somar as três quantidades de calor. Então, o primeiro valor que eu encontrei foi menos 1.944, o segundo menos 145.800 e o terceiro menos 22.950. Então, a quantidade total de calor que eu tenho que retirar é menos 170.694 calorias.